tudo bem com você? Vamos dar continuidade ao assunto de metabolismo de lipídios. Vocês já estudaram sobre a degradação do ácido graxo e a síntese do ácido graxo. Agora vamos falar na produção dos corpos cetônicos. Então, como nós estamos falando de produção, de síntese, nós vamos chamar esta via de cetogênese, formação de corpos cetônicos. E essa via metabólica é uma via anabólica, né? Visto que há geração de produção dos corpos cetônicos. Mas o que são os corpos cetônicos? Né? Onde ocorre, né, essa via metabólica? Em qual tecido e qual local da célula? Qual a importância para o organismo? Quais são as enzimas envolvidas, né, nesta via metabólica? Temos aqui que recordar um pouco sobre uma molécula muito famosa para nós, né, que apareceu tanto no metabolismo de carboidratos e também agora no metabolismo de lipídios, que é a molécula chamada acetil, que está ligada à coenzima A, que vocês não podem esquecer que é um nucleotídeo, né? Então, a porção acetil ligada no nucleotídeo chamado coenzima A, que é um nucleotídeo muito importante para o nosso metabolismo. Então, a molécula de acetil-CoA, ela é produzida, né, num processo aeróbico, quando nós temos ali a glicose sendo convertida em piruvato e o piruvato em acetil-CoA. Que a conversão do piruvato em acetil-CoA é uma reação lá da respiração celular, aonde nós sabemos que ela ocorre na mitocôndria. Essa molécula de acetil-CoA, ela então é proveniente ali da degradação de carboidratos energéticos e vocês viram também que do catabolismo de ácidos graxos, quando nós temos ali a beta-oxidação, que é exatamente onde o nosso ácido graxo vai ser degradado, né, em moléculas de acetil-CoA. Então, quanto mais carbonos tiver no meu ácido graxo, mais moléculas de acetil-CoA serão produzidos. Combinado? Então, essas moléculas de acetil-CoA, provenientes do metabolismo de carboidratos, provenientes do metabolismo de ácidos graxos, podem ser usadas pela célula. Mas elas vão ser usadas pela célula de acordo com a necessidade do organismo. Tá? Então, quando o organismo está necessitando de energia, o acetil-CoA tem um destino. Que destino é esse? Ser oxidado no ciclo de Krebs. Posteriormente, os NADH e FADH2 indo para a cadeia respiratória. Então, quando a quantidade de ATP dentro da célula está reduzida, o acetil-CoA tem essa prioridade, ser oxidado para gerar ATP. Mas nós também temos momentos em que o nosso organismo está necessitando, né, de produzir lipídios. Que lipídios são esses? Lipídios de membrana, triacilgliceróis. E vocês viram que, para a síntese dos ácidos graxos, nós necessitamos de moléculas de acetil-CoA. Então, a molécula de acetil-CoA é uma molécula precursora, é a matéria-prima para a síntese dos ácidos graxos. Posteriormente a esse vídeo, vocês vão ver que as moléculas de acetil-CoA também são úteis para a síntese de colesterol, tá? Então, quando eu coloco aqui produção de lipídios, eu não escrevi síntese de ácido graxo, ou seja, lipogênese. Eu não fiz isso de propósito, porque o acetil-CoA ele não serve só para a síntese de ácidos graxos, ele também é usado como matéria-prima para sintetizar colesterol. E agora nós vamos estar tratando nesta videoaula sobre o uso do acetil-CoA para a síntese dos corpos cetônicos. E nós chamamos esse processo, essa via metabólica, de cetogênese. O organismo, naturalmente, né, ele converte o acetil-CoA em corpos cetônicos, mas numa quantidade muito pequena. Então, é o que está colocado aqui, né? Então, a produção dos corpos cetônicos, ela acontece lá no fígado, mais precisamente nos seus hepatócitos, e em qual local da célula do hepatócito? Nas mitocôndrias. Então, naturalmente, normalmente, lá nos nossos hepatócitos, uma pequena quantidade do acetil-CoA vai sendo transformada nos corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, na verdade, não são partículas, né? Mas eles são tradicionalmente, né, chamados de corpos.
E quando fala cetônicos, dá a impressão que os três têm na sua estrutura química o grupo funcional cetona, quando na verdade é só a acetona que tem o C-O. O acetoacetato, o beta-hidroxibutirato e a acetona, os três são conhecidos em seu conjunto como corpos cetônicos. Reforçando aqui, só a acetona tem um grupo funcional cetona. O acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, eles são, na sua produção, quando eles são gerados numa forma ácida, que depois vai se desprotonar, né, ficando na forma desprotonada, que é o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Então, essa definição ela é tradicional, mas ela é inadequada, porque só apenas um é cetona e os outros são ácidos. Agora que a gente já meio que explicou que naturalmente, tradicionalmente, uma pequena quantidade de acetil-CoA é convertido em corpos cetônicos e que os corpos cetônicos se referem às substâncias acetoacetato, acetona e beta-hidroxibutirato, vamos falar mais sobre a via. Então, a cetogênese é uma via metabólica que gera a formação dos corpos cetônicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. O local onde ocorre essa via? Nos nossos hepatócitos, então lá no nosso fígado, mais precisamente nas suas mitocôndrias, nas mitocôndrias dos hepatócitos. Situações em que ocorre numa quantidade maior, né, a cetogênese. Situações onde o indivíduo está com jejum prolongado ou está fazendo uma dieta hipocalórica ou está fazendo uma dieta com baixa concentração de carboidratos. Isso vai gerar a produção dos corpos cetônicos, tá? Então, jejum prolongado, uma dieta pobre em carboidratos, que é a mesma coisa de dizer que ela é rica em proteínas e lipídios, ou também uma dieta hipocalórica. E também distúrbios do metabolismo de carboidratos, como é o caso da diabetes não controlada, tá? Então, quando o indivíduo está com uma diabetes não controlada, esses corpos cetônicos são produzidos numa quantidade maior. Portanto, vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Uma pessoa que está em jejum prolongado, ela está sem se alimentar. Então, nessa situação, o organismo vai priorizar, né, a nossa reserva energética. Mas nós sabemos que a reserva de glicogênio, ela tem um tempo limitado de existência, tá? Diferente da reserva energética lipídica, que é o triacilglicerol. Então, no jejum prolongado, nós temos ali uma lipólise ocorrendo e um uso maior de ácidos graxos. E nós sabemos que o ácido graxo, quando sofre catabolismo, vai gerar mais acetil-CoA. Combinado? E quando o indivíduo faz uma alimentação pobre em carboidratos, a mesma coisa. Nós vamos ter um estímulo para a lipólise, para ocorrer a degradação do triacilglicerol, que por sua vez vai gerar mais acetil-CoA, que é a matéria-prima para a síntese dos corpos cetônicos. Já quando a pessoa está bem alimentada, mas ela está com uma diabetes não controlada, a glicose ela não consegue entrar dentro das células para ser usada como combustível. Portanto, nessa situação, mesmo tendo glicose na corrente sanguínea, o organismo desta pessoa vai usar os ácidos graxos como fonte de energia e vai gerar mais acetil-CoA, tá? Então, quando uma quantidade maior de ácidos graxos vão ser catabolizados, ou seja, convertidos, transformados em acetil-CoA, esse acetil-CoA, por sua vez, não conseguirá todo ele, porque ele está sendo produzido numa concentração maior, nem todo ele vai conseguir se ligar com oxalacetato. Por quê? Porque a quantidade de oxalacetato não é suficiente nessas situações, onde tem um catabolismo maior de ácidos graxos. E lembrando, né, o oxalacetato é o primeiro intermediário do ciclo de Krebs, que é justamente quando o acetil-CoA, para ser oxidado no ciclo de Krebs, ele deve ser ligado ao oxalacetato para formar o citrato. Então, quando a quantidade de oxalacetato é insuficiente para a quantidade de acetil-CoA produzido, nós temos que há um aumento na produção dos corpos cetônicos.
lá no nosso fígado. E o nosso fígado vai fazer o quê? Ele vai encaminhar esses corpos cetônicos para a corrente sanguínea, e esses corpos cetônicos na corrente sanguínea, mais precisamente o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, vão ser usados como combustível celular pelos outros tecidos, pelos músculos, músculo esquelético, músculo cardíaco, córtex renal e também pelo cérebro. Nesse momento você vai pensar, mas a Francis Lane sempre falou que o cérebro prefere glicose. Por que agora vai usar os corpos cetônicos? Porque a situação pediu. Então, numa situação emergencial, o cérebro vai se adaptando ao uso dos corpos cetônicos, porque ele prefere a glicose, mas em situações de carência alimentar, né, um jejum prolongado, ou uma dieta pobre em carboidratos, ou a diabetes não controlada, o cérebro não pode ficar sem glicose, sem fonte de energia. Então, vai ocorrer uma alteração metabólica onde enzimas vão ser sintetizadas para se adaptar ao uso dos corpos cetônicos. Lembrando que o ácido graxo, mesmo tendo sido liberado dos adipócitos, no momento de jejum prolongado, por exemplo, os ácidos graxos não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Então, o cérebro não usa ácidos graxos como combustível celular. Ele usa os corpos cetônicos que foram gerados pela degradação, pelo catabolismo dos ácidos graxos. Combinado? Aqui tem uma reação que foi retirada do livro da Anita Marzocco para mostrar para vocês o que está acontecendo lá nos nossos hepatócitos, né? Então, como ocorre a formação dos corpos cetônicos? Como eu disse, a matéria-prima para a formação dos corpos cetônicos é acetil-CoA, que veio da degradação, né, mais acentuada ali, né, quando nós produzimos mais corpos cetônicos é quando nós estamos em jejum prolongado, então está tendo um catabolismo de ácido graxo maior e está gerando a matéria-prima para a formação dos corpos cetônicos, que é o acetil-CoA, tá? Lembrando que nem todo acetil-CoA vai gerar corpos cetônicos, nós temos acetil-CoA sendo oxidado no ciclo de Krebs, mas o seu excedente, que não conseguiu se combinar com o oxalacetato, ele sim vai ser transformado em corpos cetônicos. Então, nós temos aqui acetil-CoA com seus 2 carbonos, o outro acetil-CoA seus 2 carbonos. Foi colocado em cores diferentes para a gente visualizar melhor, tá? Então, houve uma condensação de 2 acetil-CoAs formando acetoacetil-CoA, tá? Contendo agora 4 carbonos. Aqui nós tínhamos 2 coenzimas A ligadas, então nós temos a saída de uma das coenzimas A e formando o acetoacetil coenzima A. Aí o acetoacetil coenzima A vai se combinar com uma nova molécula de acetil coenzima A, tá? Que tá aqui na cor azul. Então nós passamos agora a ter 3 acetil-CoAs ligados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E somente uma coenzima A. Esse composto chama 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA, que nós vamos abreviar por HMG coenzima A, CoA, tá? E na próxima reação, nós temos a HMG-CoA liase fazendo a degradação da ligação covalente nesse ponto aqui e sai aqui uma acetil-CoA, né? Com a sua coenzima A. E o que sobrou da molécula de HMG-CoA chama-se acetoacetato. Então, o acetoacetato, ele tem 4 carbonos. Ele é conhecido como um dos exemplos de corpos cetônicos. Só que a partir do acetoacetato, ele pode dar origem ao beta-hidroxibutirato e também à acetona, tá? Só que a acetona ela é produzida numa quantidade menor quando comparada ao acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Para a formação da acetona, o acetoacetato ele vai passar por uma reação de descarboxilação. Então, vem uma enzima aqui e vai descarboxilar. Então, o CO2 que sai pelo nosso nariz também vem da formação dos corpos cetônicos, né? Mais precisamente a formação da acetona a partir do acetoacetato. A acetona, ela é volátil, tá? Então, quando ela cair na corrente sanguínea, esse sangue, né, contendo a acetona, essa acetona vai se passar do sangue para os nossos alvéolos e ser eliminado no ar exalado.
O acetoacetato também pode sofrer uma reação de redução, tá? E se transformar em beta-hidroxibutirato. Se vocês observarem esse C-O aqui, esse carbono ele está ligado a 2 carbonos e ao oxigênio. Aqui ele continua ligado aos 2 carbonos, agora ele passou a ser ligado a um hidrogênio e outro hidrogênio. Esses 2 hidrogênios que foram colocados aqui vieram do NADH, um dos íons H+, o outro íon H+, veio do meio, né, lá da matriz mitocondrial, e os 2 elétrons que o NADH transporta. Então, esta enzima, beta-hidroxibutirato desidrogenase, é uma enzima que fez o seguinte: ela retirou os elétrons do NADH, tirou esse íon H+, mais esse íon H+, e adicionou aqui no acetoacetato. Então, o acetoacetato, que é o substrato dela, foi reduzido em beta-hidroxibutirato. E o NADH, por sua vez, foi oxidado em NAD+. Assim, nós temos, então, a formação da acetona, do acetoacetato e do beta-hidroxibutirato. Posteriormente, como eu falei para vocês, a acetona cai na corrente sanguínea e é levado, né, até o pulmão, onde vai ser exalado, tá? Já o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, uma vez na corrente sanguínea, vai servir como combustível celular para esses tecidos, né, para esses órgãos aqui, combinado? Então, o acetoacetato entra na corrente sanguínea e depois dentro da célula que vai usar ele como combustível. Uma vez dentro da célula, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato vão ser usados como combustível. Mas para isso, no caso o beta-hidroxibutirato, ele tem que sofrer oxidação para voltar a ser acetoacetato. E num próximo processo, nós temos o acetoacetato sendo ligado na coenzima A, tá? E gostaria de dizer para vocês que o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato não é usado como combustível celular pelo hepatócito, tá? Então, o fígado ele produz os corpos cetônicos, mas ele não utiliza esses corpos cetônicos como combustível. Lembrando, a acetona não serve como combustível, somente esses 2 corpos cetônicos aqui. Aí, uma vez ligado na coenzima A, nós temos a próxima etapa, que é a tiolase, ela vai quebrar essa ligação covalente e ligar essa porção acetil em uma coenzima A, formando acetil-CoA, acetil-CoA, que entra normalmente no ciclo de Krebs, lá nos tecidos que vão usá-lo como combustível. Então, uma condição onde o indivíduo, né, por estar ali com uma dieta pobre em carboidratos, ou numa situação de uma dieta hipocalórica, ou porque está comendo mais proteínas e na sua refeição tem um predomínio de proteínas e quase nada de carboidratos, isso vai gerar uma produção maior de corpos cetônicos, tá? Então, quando isso acontece, nós falamos que o indivíduo está com cetose, tá? Que é uma condição em que o indivíduo possui uma produção de corpos cetônicos maior que o aproveitamento pelos tecidos extrahepáticos. Então, como foi colocado aqui, os tecidos extrahepáticos, né? Tecidos que não são fígado, extrahepáticos, eles vão usando os corpos cetônicos, tá? Ali. Mas quando o consumo desses corpos cetônicos está acontecendo, mas está acontecendo de uma maneira que ainda tem corpos cetônicos circulantes na corrente sanguínea, nós falamos que está acontecendo o quê? Uma produção maior de corpos cetônicos acima do que está sendo usado pelos tecidos extrahepáticos. Então, esses corpos cetônicos começam a se concentrar no sangue. Por exemplo, o indivíduo, né, que está com alimentação adequada, ele tem em torno de uma quantidade menor que 3 miligramas a cada decilitro ou a cada 100 mililitros de sangue. Já quando está com uma diabetes não tratada, a quantidade de corpos cetônicos ali no sangue já sobe para 90, tá? Como o nosso sangue ele é filtrado pelos rins, na urina, nós também percebemos um aumento na quantidade de corpos cetônicos. Então, o indivíduo normal tem uma quantidade menor ou igual a 125 miligramas eliminados de corpos cetônicos em 24 horas. Já o indivíduo com diabetes não tratada, 5.000 miligramas. Isso mostrando aqui
né? Então, que o indivíduo tá tendo uma produção de corpos cetônicos muito maior do que o aproveitamento pelos tecidos extrahepáticos. Aí que mora o problema, né? Por quê? Porque vamos ter algumas situações. Como foi colocado aqui, vocês estão vendo que aqui nós temos, além da cetona, como eu falei para vocês, ó, nós temos aqui cetona, aqui nós temos cetona, aqui nós não temos o grupo funcional cetona, no beta-hidroxibutirato, combinado? Aqui ficaria COOH, aqui também, COOH. Quando é produzido, o ácido deste acetoacetato, ele libera íons H+, assim como o ácido a forma ácida do beta-hidroxibutirato libera íons H+. Então, o que nós vamos ter é que o indivíduo vai desenvolver uma acidose metabólica. Por que acidose metabólica? Porque foi o próprio metabolismo, naquela condição, que gerou substâncias que são ácidas e que liberam íons H+. E como isso é uma situação em que, no caso a diabetes não tratada, o indivíduo, se ele permanecer nesse estado, isso vai comprometer o processo de regulação do organismo, né? Porque nós estudamos os 3 mecanismos que ajudam na regulação do equilíbrio ácido-base, né? Que é o sistema tampão, o sistema renal e o sistema respiratório. E essa acidose, quando ela está em um estado de extrema, né? Um pH extremo, um pH muito baixo, né? Nós vamos ter aí as consequências da acidose metabólica extrema, que é a coma e, inclusive, a morte. Então, indivíduos, quando eles estão com a elevação dos corpos cetônicos no sangue, né, na corrente sanguínea, nós vamos falar que ele está com cetonemia. E quando há um aumento na concentração de corpos cetônicos na urina, nós chamamos de cetonúria. Tá? Vocês vão esbarrar com esses termos na bioquímica clínica no próximo semestre. Uma outra coisa também que serve como um sintoma, né, como uma característica da cetose, é o hálito cetônico. Como foi dito, a acetona ela é volátil, ela não é usada como combustível celular. E por ser volátil, a acetona ela vai ser eliminada no ar exalado. E isso determina a presença de um hálito cetônico, que é característico da pessoa que está tendo uma produção excessiva dos corpos cetônicos. E lá no nosso mapa metabólico, onde está a produção dos corpos cetônicos apresentada? Vocês viram que ali próximo entre o número, a linha 5 e a linha 6, nós temos aqui a síntese dos ácidos graxos. Entre a linha 6 e 7, nós temos a degradação, né, o catabolismo dos ácidos graxos. E aqui embaixo, então, né, próximo à linha 7, nós temos aqui os nossos, vamos dizer assim, os nossos corpos cetônicos. E aí vocês vão, né, vocês já passaram marca-texto no acetil-CoA, já tinham passado lá no piruvato. E aí nós sabemos que a matéria-prima para a produção, né, dos corpos cetônicos é a molécula de acetil-CoA, que é proveniente a partir da glicólise, né? Então, a glicólise fornece o piruvato, que vai, por sua vez, ser convertido em acetil-CoA. Vocês viram também que a degradação dos ácidos graxos vão gerando, olha aqui, vão gerando acetil-CoA. Então, esse acetil-CoA, sendo proveniente de carboidratos ou proveniente de lipídios, e nós vamos ver futuramente também, a partir da degradação de aminoácidos, esse acetil-CoA serve de matéria-prima para a formação dos corpos cetônicos. E aí vocês têm aqui que o acetil-CoA, essa linha azul, né, contínua, vai descendo aqui, combinando com acetoacetil-CoA. Então, a combinação do acetoacetil-CoA com acetil-CoA forma o beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA. E vocês vão escrever embaixo aí, do mapa metabólico de vocês, HMG, H de hidroxi, M de metil, G de glutaril, tracinho CoA. E aí nós temos aqui os corpos cetônicos, o acetoacetato, o beta-hidroxibutirato e a acetona. Agora, no próximo slide, eu vou mostrar isso, focando para a gente anotar as informações que nós precisamos. Os nomes das enzimas fica a critério do aluno se ele vai colocar ou não, pois o espaço é reduzido. Lembrando também que eu orientei que vocês podem colocar números, né, para as enzimas. E colocar a lista desses nomes das enzimas no verso do mapa.
Então, a cetogênese. A cetogênese, ela inicia, então, com a nossa matéria-prima, que é a acetil-CoA. Aí alguém vai falar, mas Fran, a cetoacetil-CoA não é acetil-CoA. Então, é porque o mapa, ele mostra isso de uma maneira mais direta. Mas o acetoacetil-CoA, ele é formado pela combinação de duas moléculas de acetil-CoA, tá? Pela ação da tiolase, com a saída de uma molécula de coenzima A. Então, o acetoacetil-CoA e o acetil-CoA vão se combinar pela ação da HMG-CoA sintase, que vai formar o beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA, que eu preciso que vocês escrevam aí embaixo as iniciais de H de hidroxi, M de metil e G de glutaril. Posteriormente, pela ação de uma outra enzima, a liase, o beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA vai ser convertido em acetoacetato com a saída de uma molécula de acetil-coenzima A, tá? E na próxima reação, nós temos que o acetoacetato ele é produzido, mas ele pode, algumas moléculas de acetoacetato podem ser convertidas em beta-hidroxibutirato. Então, nós temos aqui o processo chamado redução, né? Na verdade, óxido-redução. O acetoacetato vai ser reduzido, ele vai ser reduzido em beta-hidroxibutirato, e o NADH, por sua vez, vai ser oxidado em NAD+, pela ação do beta-hidroxibutirato desidrogenase. Então, como eu falei para vocês, a família das enzimas das desidrogenases são enzimas que catalisam reações de óxido-redução. O acetoacetato, ele vai sofrer redução, enquanto o NADH vai sofrer oxidação. Essa reação, ela também é reversível, tá? Num próximo momento, algumas moléculas de acetoacetato também podem dar origem à acetona, pelo processo de descarboxilação. Então, nós temos aí o nome da enzima que faz essa descarboxilação. Pois é, pessoal, então, nós estudamos a cetogênese, que é uma via anabólica que gera a produção dos nossos corpos cetônicos, que chamados de acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona, os quais são produzidos lá no nosso fígado, nos nossos hepatócitos, mais precisamente na matriz mitocondrial. E qual é a importância para o organismo da cetogênese? A importância dela é que, devido a isso, o nosso cérebro, por exemplo, ele pode usar um segundo composto energético, uma vez que em jejum prolongado ou numa dieta hipocalórica, numa dieta pobre em carboidratos, o nosso cérebro estaria dependendo apenas da glicose proveniente da gliconeogênese, né? E isso seria uma situação inapropriada, uma vez que a gliconeogênese não supre toda a necessidade de glicose do corpo, principalmente do cérebro, que usa uma grande quantidade da glicose consumida. Espero que tenham entendido e que tenham gostado da cetogênese, que é uma via muito especial nessas situações. Obrigada!